Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você que nos acompanha ao vivo aqui pelo site da Rádio Arquitetura, no aplicativo Radiosnet, no Facebook e também no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência nesta tarde de terça-feira, 21 de junho de 2022, uma terça-feira bastante chuvosa, né? Temperatura agora começando a cair novamente, depois aí de ter subido um pouquinho na casa dos 18 graus. Nesse momento, os termômetros estão marcando 16 graus e 9 décimos. Está começando mais uma edição do programa Arquitetura Legal e Mundo das Perícias. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa nessas plataformas e também depois no conteúdo recuperado no YouTube e no Face, no Instagram, com atualizações todas as segundas-feiras e também nas plataformas de streaming, no Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn. Então, se você está nos acompanhando aí depois da terça-feira, muito obrigado por consumir o nosso conteúdo. Siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no @Arquitetura Rádio. Também te inscreve e ativa as notificações no nosso YouTube. Mais de 300 vídeos agora já disponíveis lá no YouTube. Programa de hoje, Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias, falando sobre a importância do georreferenciamento, a apresentação da nossa querida Rafaela Ritter, vai conversar com o nosso convidado desta terça-feira, o técnico em agrimensura, Jason Garcês de Fraga, mais conhecido no mercado como Fraga, né? Então daqui a pouco a gente chama ele aqui na conversa. Primeiro, das boas-vindas para minha querida Rafinha. Boa tarde, Rafa. Oi, Ale, esse dia cinzento, úmido. Não pude fazer nada na fazendinha hoje, se quer saber. Bom pra gente ficar vendo sessão da tarde, comendo pipoca, né? Qual é o clássico da sessão da tarde, Rafa? Pois eu não sei. Pois é, não sei. Tem vários, né? Tem vários. Agora vamos ver. Nos tempos da brilhantina? Jesus, Rafael. De onde tu tinha. Pô, tu não puxando Lagoa Azul já tá no lucro, né? De repente 30. De repente 30 é o filme que mais dá na sessão da tarde. Será? Gente, eu acho que eu já vi esse filme umas 10 vezes. Meu Primeiro Amor dá bastante também. Meu Primeiro Amor também. Com Macaulay Culkin. Nossa. Também. É incrível. É horrível. Esse é aquele que as abelhas matam a criança. Não, tá um horror. Tem spoiler, ponto. Pronto, não, acabou. A audiência da sessão da tarde. Vamos acabar com a audiência na TV nesse horário, né, Rafa? Isso, claro. Desculpa, né, Alexandre? Pois é. Uma boa ideia, né? A gente pode pegar a sinopse dos filmes que passam na sessão da tarde, nesse horário, na terça, e na abertura do programa tu já conta o filme e a pessoa desiste de olhar. O que tu acha? Ai, meu Deus do céu, quanta madrinha. Meu Deus. Minha querida, vamos chamar nosso convidado aqui para falar sobre esse assunto que é importantíssimo no dia a dia de vocês aí, né, Rafa? Sim, com certeza. E para ele explicar para nós o que é o georreferenciamento. Entra aí, Fraga. Muito bem, seja bem-vindo, Fraga. Olá, pessoal, boa tarde. Olá, me ouvem bem? Tarde. Perfeito, tá ótimo. Ótimo. Tá ouvindo, Rafinha? Tô ouvindo. Uhum. Então tá. Bem-vindo, Fraga. Prazer te receber aqui no programa para conversar com a gente sobre esse assunto e a gente poder entender mais o que é o georreferenciamento. E eu vou passar a bola aqui para a Rafa, ela fazer as honras da casa aqui, eu fico fazendo a interação com vocês. Vai lá, Rafinha. Boa tarde, Fraga. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
E queria aqui um pouquinho entender o que é o teu trabalho, o que é o georreferenciamento, qual a importância dele nas perícias, né? E contar um pouquinho da tua história, né? Desde que tu é técnico em agrimensura, é isso? Perfeito. Conta um pouquinho da tua trajetória pra gente, então. Tá, bom, foram 2 anos e meio de estudos, né? E, obviamente, cheguei lá totalmente verde e fui por causa da tal da estação total, que é um equipamento ainda muito utilizado. A maioria dos profissionais utiliza esse equipamento, só que ele não traz o posicionamento global. E é aí que vem a parte fundamental, que o georreferenciamento, essa palavra que a muitos assusta, porque é totalmente desconhecido. A minha é totalmente inerente ao que eu faço praticamente todos os dias, e é o que vem auxiliando o Brasil a, vamos dizer assim, sanar com o tempo, isso vai levar bons anos, mas sanar com o tempo a questão da sobreposição de áreas. O que traz muito problema com perícias, né? Alexandre, te cortei? Assim, não me cortou, só antes de vocês continuarem, só pedir para te chegar um pouquinho para o lado, Fraga. Tá pela metade. Que eu botei no outro modo a tela que acaba... Aí tá perfeito. Isso, aí tá bom. Perfeito. Tá ótimo. Então, tá. Desculpa, pode continuar, por gentileza. Bom, então isso, depois desse incômodo, eu imagino quem tá olhando, não fica legal. Sim, então, vendo pela metade, perfeito. Eu achei que estava enquadrado por inteiro, mas vamos lá. Então, dando continuidade, a parte de perícias, né? Que é onde eu me candidatei à vaga pelo TJ e um dia comecei a ser chamado. Então, eu venho resolvendo esses grandes problemas, né? Começam com os pequenos e, com o tempo, vai se ganhando confiança do pessoal do setor e vai se abraçando demandas cada vez maiores. Então, comecei com áreas pequenas, parte urbana, e, com o tempo, acabei me alastrando também para a parte rural, né? Mas faço os dois, né? E aí, tanto faço levantamento a quem me contrata normalmente para verificar se o polígono coincide com o da matrícula, como também, às vezes, sou chamado pelo TJ para resolver esses grandes pepinos, né? Então, o que eu vejo das demandas é por parte também de uma falta de imposição do pessoal da federação em começar a cobrar também nos registros de imóveis uma melhora das informações cartográficas. O que nós vemos na nossa cidade e as cidades aqui ao redor é a falta do sistema cartográfico citado no memorial que gera alteração da matrícula. Então, nós ainda vemos, por exemplo, nossa cidade, Novo Hamburgo, né? Existem muitas matrículas de área que não mencionam metros quadrados da área, a área total. Então, tem entre vértices, né, segmentos de retas, perfeito. Aquilo tem medidas que às vezes se aproximam. Só que daí nós não temos as inflexões de ângulos entre um segmento de reta e outro citado, não temos posicionamento global, e aí tem uma precariedade nas informações do memorial da época, porque são matrículas geradas em 1960, 50, muito pouco eu peguei até hoje matrículas dos anos 2000 para cá. Né? E aí, naquele período, não se utilizava tanto o posicionamento global, aliás, acho que ainda era uma tecnologia que para o Brasil ainda não tinha vindo, né? Se usava lá a Suíça, a Alemanha, países do Cáucaso, e aqui ainda não tinha vindo esse equipamento para trazer esse rigor técnico aprimorado. E aí nós vemos nas matrículas essa precariedade, dessa falta de informações. E aí nós temos uma amarração, às vezes, para a esquina com a avenida tal, ou para a rua tal. E aí, quando se verifica isso em campo, não se tem essa mesma distância que está sendo mencionada. Então, é isso que o posicionamento global ele traz esse rigor maior, porque nós temos a coordenada em cima de uma malha geodésica, e aí os terraplanistas vão pirar agora, mas sim, a Terra é esférica, a gente estudou isso em geodésia, estudos de esfericidade e inúmeros cálculos para isso. Praga, tu não me cria polêmica. Polêmica! Polêmica! Não, mas sem parte política, é só mesmo quem acha que a Terra é plana, mas enfim. Conteste lá meus professores de geodésia, então. Então, eu estudei muito a esfericidade da Terra, né, e os cálculos que acabam trazendo essa malha. Imaginem vocês, agora eu vou ter que ilustrar aqui com a mão mesmo, tá? Nós temos em um plano cartográfico dimensões em uma certa curvatura. Vou tentar enquadrar aqui. Só que, para trazer isso para o plano, é preciso calcular a deflexão de cada uma, ou seja, o quanto esse cálculo ele tem que ser trazido para o plano. Então, tu pega questão cônica, questão esférica e questão cilíndrica, e vai convertendo isso através de fatores, que é 0,999 alguma coisa, fator K, até que isso fique plano. Então, com isso, tem esses cálculos da UTM, que é a Universa Transversa de Mercator, né? Então, o pessoal aí que está mais embasado desse assunto vai agora gostar do que eu falei,
porque vai associar aos estudos geográficos, estudos geológicos e afim, biológicos também, os biólogos também utilizam muito o sistema cartográfico. Acho que arquitetos e engenheiros nos cobram para que traga essas informações, mas também estão acostumados a ver isso, né? Então, tem todo esse cálculo para trazer dessas circunferências, né, dessas superfícies arredondadas e cilíndricas para o plano. E com isso nós temos um posicionamento ali, e por isso que o Mercator, ele também é associado ao métrico, né, aquele M da UTM, e com isso a gente consegue trazer mais palatável para quem não é da área, mas consegue se medir isso através de softwares como CAD, enfim, agora eu vou acabar fazendo propaganda aqui de alguns softwares, né, como o Métrica Topo, que é do meu ramo, enfim. E com isso a gente consegue trazer esse rigor de, independente das rodovias federais, como nós temos a 116, que corta o Brasil todo, assim como nós temos a RS 239, elas nos trazem, às vezes, alterações de pista. Há uma mudança, porque existe uma faixa de domínio, onde do eixo, onde tem os guardrails para dividir as duas pistas, né, os dois sentidos, e dali, às vezes, se tem uma faixa de domínio de 30, 40, 50 metros, dependendo de onde, qual quilômetro dessa rodovia. Então, com isso, nós temos os alinhamentos de edificações, onde daquela faixa não se pode invadir. E, às vezes, existe uma precariedade. Já peguei casos periciais onde o pessoal mencionou na matrícula 163 metros. No momento em que eu fui medir, eram 167. E aí, com isso, causou dano, né, prejudicou o cliente que me contratou. Mas, enfim, aí sim entra uma questão onde o jurídico acaba resolvendo, é uma seara onde eu não posso comentar porque foge a minha atribuição, mas eu trago informações cartográficas, técnicas, né, junto toda a memória de cálculo dos equipamentos, vídeos feitos em campo, vídeos depois editados do que eu fiz em desenho para gerar a prancha, e tudo isso eu monto, né, vamos dizer que seria não só memória de cálculo, mas toda uma memória do que foi feito em campo, e entrego isso às perícias, né, ao pessoal do TJ, para que eles consigam analisar esses dados. Já nos registros, não. A montada ela é feita através de um arquivo CSV, né, memória de cálculo, então temos ali ângulos e distâncias entre pontos, as deflexões todas, depois o memorial descritivo e a prancha para finalizar isso, e claro, a TRT ou ART, depende de quem está ainda vinculado ao CREA e quem está vinculado ao CFT, né? E é isso. Bom, agora eu tenho que deixar vocês fazerem alguma pergunta, né? Que eu estou aqui fazendo um monólogo. Não sobrou nada para perguntar, vamos falar do tema aí. Tu chega a fazer utilização de drone nos teus levantamentos ou não? Olha, eu tô com um atraso aqui de mim, até posso mostrar para vocês. Claro, tá encaixotado aí, mas enfim, se vocês quiserem eu posso abrir ele para mostrar. Não precisa, só pra, né, porque o drone ele é uma ferramenta bem importante, né? Ele é um recurso bastante utilizado hoje, e assim, esse aqui é um equipamento até de entrada, tá? Existem drones muito mais sofisticados e específicos para o georreferenciamento e para agrimensura em geral. Só que esse aqui é um drone da DJI, o Mavic 2, né, o Mavic 2 Pro, tem um obturador de câmera, né, bastante considerável para resolução de imagem, e ele traz, assim, não só tu consegue pegar o cartesiano da área, com essas medidas em UTM, como também com a imagem, muitas das questões aos quais, assim, tu ficaria na dúvida de, poxa, eu tenho que voltar na área, será, para coletar aquela informação? Não, a imagem te ressalta exatamente isso. Daqui a pouco até um vértice não coletado de um cercamento entre copas de árvore ou algo que já foi limpo pelo pessoal que está exercendo posse da área, acaba que a gente enxerga isso e evidencia. E também para a questão da perícia, isso de fato, traz um rigor muito, muito bom tecnicamente e também tira qualquer dúvida, qualquer sombra de dúvida que alguém possa ter a respeito da área, né? E Fraga, e dentro das perícias urbanas, quais são os casos mais recorrentes que tu tens? O principal deles, eu acho que 99% das pessoas que contratam, não só a mim, como os outros profissionais do setor, é dúvida sobre a certificação, como nós, topógrafos, chamamos, né, da área, que é os limites da área, se eles estão corretos e se eles estão coerentes com a da matrícula. E assim, eu digo para vocês que não dá para dizer que é 100%, mas isso é uma questão daí não do Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande do Sul ainda tem uma topografia razoável, mas a nível Brasil, 99,9, todos os 9 aí vocês podem colocar, tem erros. Justamente por essa falta de informação antiga sobre a questão do posicionamento global.
E aí, como eu falei para vocês, às vezes uma medida de uma área, de uma testada de área, para uma rodovia, para uma avenida, uma rua, ela se altera com o tempo. Então, aquilo que está descrito pelo memorial de 40, 30 anos atrás ou mais, já não coincide com a realidade. E aí não adianta ter uma amarração com um elemento que pode ser alterado fisicamente numa rodovia. E os marcos, né? Assim, eu participei uma vez de uma perícia em Osório, não existia mais marco nenhum que estava registrado na matrícula, né? E aí, o que se faz, né? Nesses casos que não tem mais a referência para poder medir, como é que vocês procedem? Em áreas rurais, tá? Eu que trabalhei também em Carlos Barbosa, ali região de Bento, Farroupilha, antes de voltar para cá, porque eu sou daqui, né? Lá existia até um bordão entre o pessoal, né? Todos diziam assim que os marcos caminhavam na madrugada. Eles sumiam da área. Então, sim, quando há extração e é provado, isso é crime. A lei ampara ao cliente de quem remover, e aí por isso que hoje se utiliza marco galvanizado. Eu também tenho um aqui, mas acho que sacar ele agora vai dar um Vamos trabalho. explicar para os nossos ouvintes o que é marco, né? Porque eu falei, mas o que é o marco? Uma boa. Estou aqui tentando acompanhar. Verdade. Então, o marco, ele assim, antigamente era uma pedra literalmente reta, tá? Então, quando você via pelo pátio, assim, principalmente na área rural, uma pedra geralmente pintada de branco para ficar mais evidente entre o verde, aquela pedra em pé, pela fixação dela, que era com alguma epóxi, alguma coisa do tipo, né? Ou às vezes chumbada em alvenaria, enfim, em cimento, aquilo era uma evidência de uma marcação, um marco, tá? Depois, com o tempo, começou-se a se utilizar o marco de alvenaria mesmo. Um marco em um formato, assim, levemente piramidal, um trapézio um pouco mais alongado, e em cima, geralmente, em alguns casos, muito raros, né, na federação, vai uma chapa em cima com ferro fundido. E ali tem uma marcação ou uma insígnia, depende do que era utilizado na época e depende também do profissional, em qual categoria ele estava amarrado, né? Se fosse CREA, era uma marcação na época, os mais antigos aí tem DZ, o código. Hoje em dia se utiliza, por causa do CIGEF, se utiliza os marcos M. Então, eles são, às vezes, nesse formato, como eu falei, com esse trapézio alongado. Imagine um trapézio estendido, pessoal. É isso. Tá? E aí se utiliza o sintético também. Pode ser colocado também essa chapa de ferro fundido. Mas, assim, o que eu costumo utilizar é um que é muito mais prático de carregar. Ele vem com uma codificação específica da minha categoria, né, e vinculado aquele nome citado em cima daquele marco, ele pertence ao meu CPF e à minha credencial dentro da federação. Então, com aquela codificação, não sei se eu posso mencionar aqui para vocês qual é a minha insígnia. Pode, claro. É PITO, P-I-T-O. Né? Então, devido a essa nomenclatura, se vocês pesquisarem no site do CIGEF, tem lá a minha credencial, se eu estou com ela ativa ou não. Até uma coisa que eu tenho que salientar para o pessoal, cobrem dos profissionais a sua credencial. Tem muito, eu sei que é complicado falar, porque existe uma classe que precisa trabalhar, enfim, gerar essa renda, mas que trabalha sem ter a atribuição. Isso complica bastante. Porque daí não se tem que tipo de consequência pode trazer isso aí, Fraga? Primeiro que trabalhar exercendo uma profissão a qual tu não está pagando é crime também, né? Sim, então, mas eu digo na questão da exercendo esse trabalho ali, ele pode ser invalidado, por exemplo? Ele pode ser contestado. Por exemplo, os profissionais como eu, que estão em vigência, que pagam todo ano a anuidade, né, a respeito do CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos, mas os mais antigos estão ainda atrelados ao CREA, e todos nós, além de pagarmos, nós temos ali as atividades, e qualquer levantamento nosso feito em que a gente não esteja com a credencial ativa, ela não só vai ser contestada, como ela pode ser impugnada em todas as esferas, né? E o que todo profissional esquece, nesse caso, é que ele responde civil e criminalmente pelos seus atos, podendo comprometer o levantamento e, inclusive, o nome da pessoa que ele está atendendo, né? Então, começa por aí as complicações. Mas aí, sobre marco, né, para finalizar, a pergunta do Alexandre, ele é bastante pertinente, eu utilizo o marco galvanizado, tá? Ele parece aquela chapa de ferro fundido que vai em cima dos marcos atuais, aliás, dos marcos já não tão atuais assim,
e aí ele tem um tubo estendido de aço galvanizado, e tu verifica nele assim um corte a laser, onde ele cria uma ponta, e é aquilo ali que é utilizado hoje em área, porque ele não polui, ao contrário do marco de concreto, né, utilizado em área rural, então ele não afeta o solo, justamente por ser aço galvanizado, e porque também para o transporte ele facilita, porque áreas rurais, às vezes, existem muitos vértices a serem colocados, essas marcações, então complica levar daqui a pouco com um trator, numa área rural, centenas de marcos lá para colocar na área, implantar com aquele peso todo, sendo que eu posso às vezes carregar numa mochila 50 marcos de aço galvanizado, chegar na área e aplicar, né? E eles têm a insígnia lá, não só do topógrafo ou do agrimensor em questão, como a evidência lá que ele é protegido por lei e que o ato de remover ele ou alterar ele de uma área depois de certificado junto ao CIGEF é crime. Tudo isso para proteger o cliente. A questão é que tem algumas áreas que foram medidas tão antigamente, né, que não é, acho que talvez não seja nem a questão de terem retirado, mas sei lá, né, se perdeu no meio da vegetação, enfim, né. Às vezes então, uma tratorada mal feita já remove também, né? Né, são situações bem complicadas, né, e eu vejo aqui, assim, por exemplo, falando mais da parte urbana, né, que é a nossa área aqui, às vezes a matrícula é tão mal escrita que tu não consegue marcar o local, né? Não, o que eu não mais consegue amarrar com lugar nenhum, porque tu não, às vezes diz, amarra, mas não diz que esquina, não diz a quanto, né? Tu fica, olha, eu já peguei perícia que a gente teve que ir desmembrando a matrícula, né? Eram várias, até chegar na matrícula mãe, para ver se na matrícula mãe a gente, né, conseguia se esclarecer um pouco, porque a gente realmente não estava localizando. Se volta aos primórdios da cidade, quando ainda pertencia a outro município, para pegar a matrícula mãe, né, a geradora de todas as divisões, né, todas as separações e desmembramentos, para daí ir calculando e através do cálculo ver se fecha, tipo, como é que é a prova real, né, feita ao contrário. Só para esclarecer os ouvintes também, o que é a matrícula mãe, né? Dependendo da matrícula, óbvio, né? Tu vai ter ali a matrícula e tu vai ver que tem ali, ela tá atrelada a uma outra, sei lá, é uma matrícula atrelada a outra matrícula. E aí tu vai indo, né? Atrás de cada matrícula até descobrir a origem delas todas. Né? E isso, sim, em algum lugar, em alguma comarca, acabou não perdendo as inscrições originais. Às vezes tu vai, se é principalmente em cidade de interior, às vezes tu pensa que está num município e está no outro, né? Por isso que essa parte de regularização imobiliária, né, que a gente fez uma baita entrevista com a Karine semana passada, né? É meio que um trabalho de formiguinha, assim, porque dependendo do que tu tem que ser meio detetive, né? Para poder juntar as peças, né, e ter a certeza de que tu está fazendo a regularização, enfim, do imóvel correto, dentro, né, das medidas corretas. Foi uma excelente forma de categorizar o nosso trabalho antes mesmo de ir a campo, né? Às vezes se investiga tudo para que a gente consiga definir, poxa, aqui deste ponto começou o problema. Perfeito, agora o que eu faço em campo? Para depois traduzir isso em um memorial, que vai se tornar a nova matrícula, e que vai estabelecer o polígono não só do teu cliente, às vezes que tem interesse, mas também não afetar o vizinho. Ou seja, tu tem que defender o teu cliente na hora de estabelecer a certificação da área dele, isso, tanto o rural quanto o urbano, os dois casos existe essa delicadeza, como também tu tem que verificar, poxa, em algum momento eu estou sobrepondo, ou como, vamos simplificar numa linguagem, estou roubando metros quadrados de algum vizinho. Então, todo esse cuidado é muito delicado. E, às vezes, isso que complica, porque no nosso setor, a gente sabe, os topógrafos, né? A gente tem uma disputa com pessoas que estão colocando preços cada vez mais absurdos. E, às vezes, eu olho, poxa, não dá nem para pagar uma pessoa para auxiliar a campo, quanto mais gerar uma TRT ou uma RT, quanto gerar uma prancha, pagar pelos equipamentos, a depreciação. Então, existe uma concorrência desleal nisso. E, mesmo assim, estou eu brigando ainda para instruir, em primeiro lugar, os clientes, fazer eles entender que, sim, o nosso trabalho, ele é super necessário, até mesmo porque hoje, se nós temos rodovias, se nós temos pontes estabelecidas, se nós temos um plano diretor de uma cidade onde as coisas funcionam,
se tem um semáforo adequado, a pista adequada, tudo isso depende de engenheiros, arquitetos, topógrafos, né? Existe toda essa mão de obra envolvida. E não se constitui isso tudo com conhecimento raso e com trabalho precário, né? Então, essa é a minha briga hoje, é muito mais de instruir o cliente para que ele entenda, olha, o nosso trabalho ele é bem delicado e ele pode comprometer vidas, no caso dos arquitetos e engenheiros, e no meu caso ele pode, assim, pode dormir 15 anos muito bem, sem ter nenhum problema. Um dia pode vir uma conta no oficial de justiça batendo a tua porta e te informando, o senhor vai ter que responder civil e criminalmente por uma sobrepressão diária. E pode, porque assim, eu já peguei casos que 30, sei lá, 40 anos depois, né? Foi até um caso muito atípico, era um condomínio, e aí estavam questionando a área do térreo, do apartamento térreo, porque daí era um rolo que o pessoal tinha feito, meio que tinha o apartamento de térreo ficou como o pátio dos fundos, tá? E por uma convenção de condomínio muito antiga, isso foi acordado, né? Só que aí os novos moradores queriam usar como área condominial aquela parte do pátio do apartamento de térreo. E aí se descobriu que as medidas estavam diferentes, né? Então, quanto tempo depois, né? E tem uma coisa que acontece aqui em Porto Alegre, que é muito comum, principalmente aqui no bairro Montserrat, sobras de terreno. Assim, pode mandar para mim aqui. De terreno. Sobrou, já passa o meu CPF aí, já vamos pegar para nós. Do lado da minha casa tem uma coisa muito estranha, tá? Tem um prédio, fizeram um prédio novo e tem um prédio antigo atrás. Assim. Então, imagina, né? Um voltado para uma frente da quadra, o outro voltado para outra frente da quadra. E tem uma nesga de terreno, que ninguém ficou, mas é uma nesga, assim, sei lá, deve ter uns 50 centímetros, no máximo 1 metro, tá? Assim, e é meio trapezoidal o negócio. Então tá nascendo mamoeiro ali. Deve ser é meu, se não é de ninguém, é meu. Deve ser um criatório de mosquito, né? E tá lá, né, perdido ali, eu digo... por que o prédio novo não foi até o final? Porque ficou sério, só uma nesga de terreno, assim. Então, a gente aqui encontra muito isso, essas sobras de terreno. Mas Rafael, me fez até lembrar de algo que é bem importante eu comentar aqui a respeito do meu trabalho. Claro, eu vou puxar a brasa para o meu lado, mas é porque eu tenho que falar as questões técnicas para que o pessoal fique sabendo, né? Mas, assim, por que hoje eu adotei isso como um padrão já? Sempre quando eu vou medir uma área, seja principalmente no lote urbano, né? No rural não tem como fazer isso, mas o urbano 100% dos casos eu faço isso. Eu faço o levantamento também da quadra, não só do lote, justamente para identificar isso. Até porque, como eu vou ter que defender o meu cliente, eu trato ele como se eu, vamos dizer assim, como se eu tivesse a atribuição de um advogado, mas é porque eu sempre penso em trazer as evidências caso ocorra um problema um dia, eu tenho como me defender e como escudar o cliente. Ponto. Então, eu levanto também a quadra inteira para justamente, no momento em que for questionado, tá, mas como que tu consegue enfatizar ou alegar que o teu cliente tem uma sobra de área? É através disso. Se daí, consultando os lotes que estão atrelados, que estão no entorno, né, os confrontantes, como a gente chama, se todos exercem posse da sua área, eu tenho que medir a quadra também para depois conseguir evidenciar isso. Eu acho que quem trabalha seriamente faz isso, né, Fraga? Tipo, de medir a quadra, porque senão é um chute no escuro, assim, né? É aqui, deu, né? Não. O problema é que ainda não se cobram nas comarcas de registro, né, essa eficácia de trabalho, essas evidências, né, do que foi feito em campo, e não é cobrado ainda essa amarração do lote junto à quadra. Isso é que assim, a minha briga hoje com os registros é para que mudem isso, até para também dar uma selecionada melhor nos tipos de profissionais, né? Profissionais, exato. E para melhorar o trabalho, o atendimento ao cliente, porque assim, eu não viso só ganhar dinheiro com o trabalho, eu também tento trazer a inovação tecnológica e esse rigor técnico para que todo mundo tenha um trabalho melhor na cidade. Eu sou da teoria que tem que ter uma planta na matrícula. Tem que ter ali uma fotinha, uma mapinha de situação, sabe? Eu acho que eu sou a favor disso, de botar ali para marcar, entendeu? Visualmente, desenhar, né? Porque não custa nada botar um desenho ali. Né? Nem que fosse preto e branco mesmo, né? Botar ali.
um mapinha de situação, porque fica registrado. Às vezes a matrícula não diz nada. Eu já peguei matrícula, trabalhei muitos anos para banco, e às vezes a gente pega uma matrícula e as avaliações para banco, tu tem que ter a certeza de que tu tá fazendo a avaliação do imóvel correto. E às vezes tu vai para um loteamento que é só de terreno, não tem nada edificado ainda, tu não tem como ter certeza aonde é que é o terreno, porque a matrícula não diz bolhufas, né? E se nós não tivéssemos recurso ainda, ferramentas para trazer esse tipo de informação, por exemplo, o Google Earth está aí há 20 anos disponível, é uma ferramenta que, para esse tipo de caso, ela razoavelmente, ela atende, né, aos critérios mínimos. E, por exemplo, existem ferramentas dentro do CAD hoje que tu consegue converter já direto o polígono que tu fez em um KML, né, e respeitando exatamente o que tu fez em campo, né, no meu caso. E tu consegue entregar isso para qualquer pessoa, evidenciar isso em uma prancha e, como tu bem mencionou, poderia ser colocada essa imagem junto ao memorial e isso ficar junto à matrícula. Seria ótimo. Acho até que a ideia deveria ser adotada pela federação. Então, né? Não custa nada botar ali junto, né? Rafaela tá cheia de ideias hoje. Mas boas, né? Eu tô sempre cheia de ideias. Cheia de ideias. Eu sou muito criativa, Alexandre. Tem uma missão essa semana, Rafaela, recolher todas essas sobras de Porto Alegre, catalogar e passar para mim. Vamos passar. Nós vamos fazer os capião. Nós vamos fazer os capião. Claro! Aí nós vamos descobrir quais são essas sobras. Tu vai lá botar uma barraquinha, vai ficar lá morando um tempo. Mas lógico, me acampo lá nessa faixa de 50 centímetros que tu falou que tem ali, não entra nenhuma perna minha ali, mas vamos embora, né? A gente contrata o Fraga para fazer o levantamento. Boa. E aí a gente faz os capião, hein, Alexandre? O que tu acha? Acho que é uma. Não, já tá feito. Paramos com essa bobagem de fazer programa, rádio, vamos viver disso aí. Vamos só viver de vender mesmo de terreno. Contrabando de Nesgo e terreno. Rafinha e Fraga, a gente está indo para o final do programa, mas antes de encerrar, Fraga, faz o comercial da tua empresa aqui com o pessoal que quer entrar em contato, ter mais informações, qual é o Instagram e como é que faz para te encontrar. Poxa, excelente. Agradeço a oportunidade em primeiro lugar, né? Agradecimento especial a vocês dois aí pelo espaço. Então, nas redes sociais é notria.topografia no Instagram e no Facebook eu acho que é o mesmo nome, tá? O problema é que eu quase não acesso Facebook. Estou começando a largar ele um pouco de mão porque o Instagram tem dado mais certo. Mas assim, letrar para o pessoal, N-O-T-R-Y, né? Notria com Y. Tá. Isso, para facilitar a vida de todo mundo, é a mesma coisa que o Ayrton, né? O Ayrton Senna, mas pega só o Ayrton e de trás para frente. Agora tu acha que assim tu facilitou. Não, mas agora tu vai contar, porque eu vi o Ayrton Senna aí atrás, porque tu é apaixonado pelo Ayrton Senna, eu vi um monte de coisa do Ayrton Senna aí atrás, é isso? É quase que um mausoléu dele aqui, eu tenho umas 6 fotos dele aqui, do tempo da Lotus, as cores são inspiradas, né? O preto e o dourado são cores inspiradas pela Lotus, eu sou fãzaço de Fórmula 1. Fãzaço do Ayrton Senna. E especial do Ayrton, óbvio, né? Mas eu também, aí tem as viúvas do Piquet que vão ficar bravas e as do Senna, mas eu gosto dos dois. O Ayrton começou na Lotus ou começou na Toleman? Na Toleman, 84, aí quer fazer um quiz comigo, tu já percebi. Começou na Toleman, 84, 85, 86, 87 Lotus, último ano de Lotus, que é o ano que eu nasci, 87, a Lotus era amarela. Isso. Depois McLaren, e aí a gente já sabe o resto. É o Williams. Muito Mas, enfim, bem. Eu só queria colocar o último pontinho aí, né? Eu pertenço a um grupo de profissionais, né? Grupo Farculto, e lá nós temos biólogos, o que mais? Arquiteto, biólogo, agrônomo, geólogo, aliás, geóloga, o ambiental, né? Então, assim, por andar com esse pessoal, que eu acabo aprimorando o rigor técnico do meu trabalho. Então, assim, as informações que eu tenho, realmente, elas não partem do nada, né? O que eu aprendi, o que eu tenho de atribuição, munido de toda essa vivência com esse pessoal, a osmose me trouxe esse conhecimento. Então, tem que fazer um agradecimento ao pessoal. Se não fosse o apoio deles, eu talvez não estaria aí podendo fazer parte dessa entrevista. Muito bem. Rafinha, contigo. Então tá, Fraga, muito obrigada pela tua participação. A rádio fica aqui de portas abertas. Quando tiver alguma novidade e achar que é interessante trazer para cá, é só nos chamar. Perfeito, obrigado. Até mais. Muito bem, em nome da rádio também quero agradecer o nosso convidado, Fraga, Jason Fraga, técnico em agrimensura,
com foco em georreferenciamento, participando hoje do programa aqui com a Rafinha, a Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias, falando sobre a importância do georreferenciamento. Fraga, um grande abraço, meu amigo, uma Obrigado. ótima semana. Vou desconectando aqui o nosso convidado. E, Rafinha, então era isso, né? Então tá, Mais já um vou cravar a programa. bandeira no terreno aqui de trás. Vai, corre agora, Vou desligou aqui, correndo corre lá. e nós Corre vamos lá. ucar essa área aí, tá? Isso aí, pega tudo que tem nesga, tem sobra, tudo que tiver por aí, pega para nós. É tudo nosso, filha, tudo nosso, tá? Planta Grande mamão. Beijo pra ti. Boa semana. Beijão, queridona, valeu. Muito obrigado pela participação, nosso convidado, e também Rafaela Ritter, em mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias. Agora, 15h38, eu encerro aqui essa transmissão. Você fica agora com a nossa programação automática, mas antes de ir para a programação automática, deixa eu encerrar aqui no YouTube, quero te dar um recadinho ali na rádio. Vem comigo aqui, peraí, deixa eu encerrar aqui no YouTube.